O comércio digital está cada dia mais atrativo devido às facilidades que ele proporciona. Mas você sabe quais impostos deve pagar sobre essas receitas que você está ganhando pelas vendas? Assista esse vídeo até o final e entenda como funciona a tributação para o e-commerce. A tributação das empresas aqui no Brasil se divide basicamente em 3 tipos. Esses 3 tipos nós chamamos de regimes tributários. Esses regimes tributários são o maior deles, que é onde representa a maior quantidade de empresas no nosso país, que é o Simples Nacional. Depois nós temos o lucro presumido e o lucro real. Para saber quanto de imposto a sua empresa vai pagar, a primeira coisa é identificar o regime tributário que a sua empresa é. Para definir o regime tributário, nós utilizamos uma ferramenta na contabilidade que se chama planejamento tributário. Esse planejamento tributário, ele serve para identificar qual regime tributário vai ter a menor alíquota possível dentro da legislação, de forma que você pague menos impostos sem fazer nenhuma coisa errada ou sonegar nenhum tributo. O planejamento tributário vai fazer um estudo da sua empresa para identificar o melhor regime. E esse estudo vai envolver o faturamento da sua empresa, quantidade de funcionários, quantidade de sócios que essa empresa vai ter, endereço, as atividades que você vai executar com essa empresa, também o produto ou serviço que vai ser comercializado, dentre outros fatores, para chegar num denominador comum. Empresário, se o assunto desse vídeo te interessa, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Também ative as notificações, porque todo vídeo novo que eu colocar aqui semanalmente, você vai receber uma notificação para ficar por dentro de todas as novidades. Agora eu vou te explicar de uma forma bem simplificada como que funciona esses 3 regimes tributários para você entender mais ou menos quanto que paga de imposto em cada um deles. Vamos começar pelo regime tributário que a maioria das empresas do nosso país se encontra, que é o Simples Nacional. O regime do Simples Nacional se encontra os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Sim, o MEI é uma empresa do Simples Nacional. Então, se você que está me assistindo é MEI, você é uma empresa do Simples. Qual é a principal diferença entre esses 3 portes de empresa? Basicamente, é o faturamento e as atividades permitidas. As empresas que podem ser MEI têm um faturamento limite de até R$ 81 mil anuais e uma lista limitada de atividades permitidas que se encaixam como MEI. Já as microempresas têm um limite de faturamento anual de R$ 360 mil e as empresas de pequeno porte têm um limite de R$ 4.800.000 anuais. Sobre esses limites, está em discussão se a partir de janeiro de 2023 essas tabelas vão ser alteradas. Eu te conto tudo sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui para você, que assim que esse vídeo terminar, vale muito a pena você assistir esse aqui para entender sobre as mudanças que são importantes para você a partir do ano que vem. Se a sua empresa puder ser MEI, você vai pagar um imposto fixo de R$ 65 mensais aproximadamente. Nem todo e-commerce pode ser MEI. A gente precisa analisar as características do seu negócio para poder saber se realmente pode abrir como MEI ou como microempresa. Todos esses fatores eu analiso na consultoria de abertura do MEI, que eu vou deixar o link na descrição, caso você queira contratar. As microempresas e empresas de pequeno porte que são do Simples Nacional vão pagar um imposto conforme o seu faturamento. E esse imposto, ele é variável. À medida que o seu faturamento cresce, essa alíquota vai aumentando e vice-versa. O que é faturamento? Faturamento é o valor total de receitas que a sua empresa obtém naquele mês. Lembrando que essas receitas elas devem ser comprovadas com a nota fiscal. Basicamente, o valor de imposto que você paga como microempresa ou empresa de pequeno porte é sobre o total de notas fiscais emitidas naquele mês. Cada empresa no Simples Nacional possui uma alíquota específica, porque o regime do Simples ele foi dividido em vários anexos, que são as atividades do Simples Nacional. Nós temos uma tabela própria
de alíquotas para as empresas de comércio, indústria e prestação de serviço. Você vai pagar uma guia única que vence todo dia 20 com todos os tributos sobre o seu faturamento. Quais tributos são esses? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, caso a sua empresa seja indústria, INSS, ISS, caso a sua empresa seja de serviço, e ICMS. Todos esses impostos estão incluídos na alíquota de acordo com a tabela da sua empresa. Para você ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui na íntegra as tabelas do Simples Nacional, que tem as alíquotas. O anexo 1, que é a tabela das empresas de comércio, ela inicia em 4% de imposto se você tiver um faturamento de até R$180 mil anuais, e vai até 19% se você já tiver aí no limite de 4.800.000. Já as indústrias, que são do anexo 2, vai começar em 4,5% e terminar em 30%. Essa diferença aqui na alíquota é devido ao IPI, porque as indústrias pagam IPI, então esse valor que aumenta da tabela de indústria para comércio é referente ao IPI. O anexo 3 até o anexo 5 são para as empresas que prestam serviço. Como que a gente vai saber qual que vai ser o seu? Depende da sua atividade. Basicamente, as atividades com profissões que são regulamentadas, no caso de médicos, advogados, dentistas, psicólogos, profissões técnicas, elas estão no anexo 5 ou anexo 4. Aqui no anexo 3 está os prestadores de serviço em geral, e esses dois últimos anexos são para alguns serviços específicos. Para as prestações de serviço, a gente tem a alíquota inicial de 6%. Essa diferença na alíquota de comércio para serviço é por conta do ISS, que é um imposto da prefeitura, né, um imposto sobre a prestação de serviço, que ele é na alíquota de 2%. Então, aumenta por conta disso. Então, ele começa em 6%, ou, se a sua empresa for no anexo 4 de serviço, 4,5%, ou se ela for do anexo 5 da prestação de serviço, vai para 15,5%. Essas são as alíquotas do Simples Nacional. Se o seu e-commerce tiver funcionário registrado, você vai pagar os valores da folha de pagamento, que são basicamente o INSS, que é descontado desse funcionário do salário, o FGTS e o imposto de renda retido na fonte, dependendo do salário do seu funcionário. Empreendedor, se você gosta desses assuntos de gestão, contabilidade e empreendedorismo, curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque toda semana nós temos vídeos sobre esse assunto. Agora eu vou te explicar um pouco mais sobre a tributação do lucro presumido. No lucro presumido já muda um pouco, porque a primeira coisa que tem a diferença é que você não vai pagar um imposto só no mês. Vão ser várias guias que você vai pagar, porque os mesmos tributos que são pagos no Simples unificados, no lucro presumido eles são separados, é uma guia para cada tributo isoladamente. Você vai pagar os mesmos impostos, porém vai mudar as alíquotas e as datas de pagamento. A maioria das empresas podem ser lucro presumido se for mais viável economicamente. O único detalhe do lucro presumido é que tem um limite de faturamento anual de 78 milhões. Então a gente tem que analisar tudo isso no planejamento tributário para ver se fica mais barato ser desse regime de tributação. Os impostos pagos mensalmente no lucro presumido são o PIS, COFINS, ISS, o ICMS e a folha de pagamento. Todos esses que eu estou falando da parte federal é sobre o faturamento, tá? Tem algumas especificidades que eu não vou tratar nesse vídeo, mas de modo geral os impostos mensais são esses. O ISS, que é o Imposto Municipal sobre a Prestação de Serviço, ele vai ter uma alíquota variável de 2% a 5%. Isso aí depende do serviço que você presta. E ele é pago para a prefeitura, vai gerar uma guia diretamente para a prefeitura da sua cidade que você vai pagar esse imposto. O PIS e a COFINS são tributos apurados sobre a receita da sua empresa. Esse tributo do PIS, a alíquota dele é de 0,65% e a COFINS é de 3%. O vencimento desse imposto no geral é dia 25 do mês seguinte, mas pode variar aí de acordo com a atividade da sua empresa.
Esse tributo também varia a alíquota de acordo com o produto que você comercializa ou então o serviço. Temos também o ICMS, que ele é o imposto sobre a circulação de mercadorias somente para as empresas que comercializam, e ele tem uma alíquota para as vendas de produtos em geral de média de 17% a 18%, dependendo do estado. Lembrando que o ICMS a gente consegue apurar aproveitando o crédito das compras dos produtos para abater sobre as vendas. Então, dependendo do produto que você vende, pode pagar um pouco mais ou menos e a gente consegue fazer esse abatimento aí das suas compras. Agora, o imposto de renda e a contribuição social é apurado trimestralmente. A sua empresa pode pagar ela no final de cada trimestre ou pagar esse trimestre antecipado de forma mensal. Diferente das empresas do Simples, que o imposto de renda e a contribuição social é calculado sobre a receita bruta, no lucro presumido é feito um cálculo do valor do lucro que subentende-se que aquela atividade que você exerce tem. Então, a Receita Federal estabeleceu uma tabela de acordo com a atividade da sua empresa, que ela entende que seja o percentual de lucro que a sua empresa tem para poder fazer o cálculo da alíquota desse imposto de renda e contribuição social. Essa presunção varia de 1,6% até 32% e a alíquota do imposto de renda é de 15% e da contribuição social é 9%. E tem um pequeno detalhe no imposto de renda, é que o lucro presumido, quando a gente faz o cálculo, quando ele for superior a R$20 mil mensais ou R$60 mil no trimestre, ele tem um adicional de 10% ali sobre esse valor que exceder. Então, no lucro presumido, como que é o cálculo? A gente pega a receita bruta da empresa, deduz os abatimentos e devoluções. Dessa receita líquida da empresa, a gente aplica a presunção de acordo com a sua atividade, que é estabelecida pela Receita Federal. Desse resultado da presunção, a gente calcula o imposto de renda e a contribuição social. Se a sua empresa tiver funcionário registrado, tem as mesmas contribuições pagas no Simples Nacional. A diferença é que você vai ter que pagar uma guia de INSS patronal sobre o valor dessa folha de pagamento, que tem a alíquota inicial em 20%. Empreendedor, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para que eu continue trazendo mais conteúdos como este. Vamos falar agora das empresas do lucro real. O lucro real tem a mesma sistemática do presumido, só que vai mudar um pouquinho as alíquotas e a forma de apuração. Diferente do presumido, o PIS tem uma alíquota de 1,65% e a COFINS tem a alíquota de 7,6%. E esses dois impostos a gente consegue fazer a mesma apuração do ICMS, descontando o crédito sobre as compras. No caso, você consegue abater aí um pouco de crédito do que você compra para reduzir essa alíquota cheia, né? Essa alíquota básica de 1,65% e 7,6%. Já o imposto de renda e a contribuição social, eles também podem ser pagos mensalmente ou anualmente, dependendo da apuração da sua empresa. Para fazer o cálculo do lucro real da empresa, basicamente é as receitas menos as deduções que são permitidas de acordo com a legislação do imposto de renda, que é igual ao lucro real. Então, a gente vai fazer o cálculo de quanto que a empresa realmente obteve de lucro para poder apurar o imposto de renda e a contribuição social. As alíquotas do imposto de renda e contribuição continuam as mesmas, né, de 15% e 9%, além desse adicional do imposto de renda, porém, consegue abater os custos que a empresa obteve para realmente apurar o imposto em cima do lucro. Com relação à folha de pagamento, tem a mesma sistemática do lucro presumido. Outro ponto que a gente tem que observar, principalmente nas empresas de e-commerce e vendas online, é com relação ao ICMS sobre as compras. Se você nunca viu sobre esse assunto ou não sabe mais ou menos do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar para vocês, que eu explico de uma forma mais simples com relação a esse ICMS sobre as compras. Esse ICMS tem que ser muito bem observado, porque quando a empresa adquire de fora do estado mercadorias, ela tem que recolher o ICMS sobre essa compra. Já sobre as vendas, as empresas do Simples Nacional não precisam recolher esse ICMS quando ela vende para consumidor final, porém, as empresas de lucro real e presumido têm que estar fazendo esse recolhimento do ICMS quando vende para consumidor final.
Pessoal, esses eram os 3 principais regimes tributários que eu queria falar com vocês hoje. Então, é extremamente importante você ter a orientação de um contador para encontrar o melhor regime tributário para sua empresa e pagar o mínimo possível de imposto. Se você gostou das informações do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui a sua opinião sobre esse vídeo. Eu conto com a sua participação e até o próximo.